Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Papo de Líder. Lembrando aqui que esse podcast ele tem o objetivo de trazer pessoas, referências e assuntos para que a gente desenvolva cada vez mais a nossa liderança. Esse episódio é promovido pela Transmutare, a empresa a qual eu represento, a minha empresa. A Transmutare, ela tem um propósito de transmutar pessoas. E a gente vai fazer isso, uma das formas é através do nosso Papo de Líder. Hoje eu trago aqui para você uma referência em liderança, uma super convidada, a Dani Martini. Já trabalhamos na mesma empresa, Dani, bem-vinda, é um prazer enorme estar aqui com você. Antes de passar a palavra para ela, eu vou falar um pouquinho aqui da biografia, é bastante coisa aqui que eu vou falar. A Dani, que hoje, atualmente, ela é gestora de equipe, ela é mentora de carreira e liderança, administradora, pega e agora, tem bastante coisa, especialista em controladoria de gestão pela Universidade do Rio Grande do Sul, gestão e gestão estratégica pela Unisc, opa, que bacana, tem mais de 20 anos de experiência em instituição financeira, foi onde a gente se conheceu, é mentora especialista em autoconhecimento e liderança, vamos falar bastante aqui sobre isso, não é, Dani? Um tema pelo qual a gente está aqui hoje, que nos move, é principalmente o autoconhecimento. E também ela é certificada pela Global Mentoring Group. Especialista em análise comportamental pelo DISC. Também, né, ali é coautora dos livros Ser Líder e Formar Líderes, o qual eu já ganhei o meu aqui, gente. Então, adquiram de vocês também, né? Muito obrigada por esse presente, Imagina. Dani. Também é coautora aí do Virtuoso e Vicioso. Depois você vai contar para nós essa história aí, né? Essa tua participação nesses livros que eu tenho certeza que tem muita relevância e tem muita coisa que tu ensinou com eles. E ela está aqui hoje também, né? Atua como facilitadora na formação de mentores na instituição que atuou há mais de 20 anos. Você está atuando hoje? Não, hoje não. Eu atuei. Hoje não, isso. Já atuou. Perfeito. Dani, passo a palavra para você. Fale mais sobre você, se apresente, quem é você, conte um pouco da tua história e depois a gente vai fluindo ao natural. A gente conversou aqui um pouco, quais são as perguntas, o que eu falo. Gente, é natural que as coisas vão, nosso bate-papo que vai acontecendo. E eu tenho certeza que a Dani tem muito a contribuir hoje aqui para você, líder. Lembrando que líder na Transmutare é toda e qualquer pessoa que influencia pessoas. Prazer, Dani. Prazer é todo meu, né? É uma honra estar aqui hoje na Transmutare, estar aqui com você. Eu acho que eu acompanho o teu trabalho de perto, vejo que está sendo muito bacana. A gente compartilha, né, a questão da liderança, que para mim a liderança começa por nós. Exato. Então, para mim é extremamente importante e a liderança ela está atrelada ao autoconhecimento. E todo o trabalho que você vem desenvolvendo, até com relação à parte do Enneagrama, que foi onde eu iniciei a minha conexão de autoconhecimento. Já temos aí eu gancho, tenho profundo carinho pelo Enneagrama. Ai, que bacana. Vamos falar mais daqui a pouco sobre isso. Então, a Dani, na verdade, ela é uma mulher forte, é uma mulher, dá para se dizer, guerreira. Por muito tempo eu utilizei. Hoje eu já não utilizo mais. Eu não quero ser a super-heroína, eu não quero ser a guerreira, né? Eu quero ser uma mulher vulnerável, eu quero ser uma mulher que erra, mas que quer buscar, né, consertar os seus erros e em busca do seu desenvolvimento. Então, foi aí que eu percebi essa trajetória e que eu me transformei na líder que eu sou hoje. Então, pra gente que vem do interior, eu sou de Alegrete, né? Então, a gente tem muito na nossa raiz, naquela cultura da mulher forte, que vai lá, que trabalha, que batalha. Tem que se virar desde muito cedo, Isso, quer ser alguém na vida. Mas o que é ser alguém na vida? Porque tu tem que ter sucesso. O que é ter sucesso?
Então, para mim, aquilo ficou muito, muito forte, assim, na criação dos meus pais, né? Eu sou a filha do meio, a única mulher, então eu tenho 2 irmãos, e aquela questão da formação mais forte, né? Outro dia eu estava acompanhando o primeiro episódio ali do podcast, e aí tu trouxeste um pouquinho daquela questão da família. Enquanto que tem uma família que demonstra amor por o abraço, por o beijo, pelo colo, tem as outras famílias que o amor é demonstrado de outras formas. Exato. E eu sou de uma origem italiana, né? Meu pai gesticula, fala alto. E não eu tô aqui segurando a minha mão. Então, assim, não é aquela coisa, assim, do carinho, do afago, do amor. E a gente cresce com isso. E aí vem as nossas crenças, né? Vem as nossas crenças limitantes, vem a forma da gente agir. E quando a gente chega na nossa carreira, na nossa vida adulta, é dessa forma que a gente age, né? Com um tom de voz elevado, um posicionamento mais firme. E para uma mulher, na sociedade, né, patriarcal que a gente vive, já vem os rótulos. Perfeito. Vai ter muita coisa. E aí você se molda. E a partir disso, você começa a liderar com o exemplo que você tem, com os líderes que você tem, que muitas vezes não são líderes, são gestores, são chefes. São chefes, exato. E você passa a ter essas pessoas como referência, porque são essas pessoas que acabam tendo sucesso, que crescem na empresa. Você também quer crescer, porque você quer mostrar para o pai e para a mãe que você veio lá do interior, mas que é capaz. Que valeu a pena sair de casa, né? Aquela coisa, não, eu tô indo, mas eu vou mostrar que eu consigo. Isso, e principalmente quando tu tem certeza, se tu vai, tu não volta. Veja bem, é isso mesmo que tu quer? Tá indo para a capital, né? Porque que tu tem a tua vida, tem tudo aqui. Exato. E porque tu é inconformada, porque tu é a metida da família. Então, a ovelha é diferente. Temos aqui 2 ovelhas diferentes da família. E aí, com o tempo, você aprende que isso tudo faz parte de você se moldar e você ser quem você é. Mas isso não te impede de ter esse amor, de receber e saber que depois de muito tempo, muito autoconhecimento, eu entendi esse amor, eu entendi que era a forma como tinha de talvez me proteger, né? De querer me proteger. E aí a gente vai se desenvolvendo e vai caindo uma certa armadura, né? E a gente começa a aprender a se posicionar. Mas isso tudo só foi importante e acho que eu só consegui através do autoconhecimento. Perfeito. Mas sempre tem um gatilho na nossa vida, sempre tem uma chave e uma escolha. Exato. E muitas vezes a gente precisa sofrer ou passar por dificuldades para poder entender que ou você muda, ou a vida tá te mudando. Exato. Eu sempre digo que assim, às vezes você não quer aceitar que precisa mudar, enfim, aí vem o universo e te manda sinais e que tipo, já que você não aprendeu no amor, estou eu aqui te mostrando pela dor. Exato. E isso eu acredito que tanto eu quanto você, né, Dani, é nosso grande desafio enquanto mentoras, enquanto trabalho que a gente faz, é ajudar as pessoas para que elas justamente não cheguem no ponto da dor. Isso. Eu ainda recebo muitas pessoas que elas chegam até mim pela dor, infelizmente. Algumas não, vem porque realmente perceberam, é um movimento que está acontecendo muito, não é uma modinha você buscar o autoconhecimento, você buscar se entender, é fato, né? A gente precisa cada vez mais disso, porque nós tínhamos muitas crenças, quando a gente fala ali até da nossa forma de ser e tudo mais, imagina quantas coisas a gente já carregou, e carrega ainda, porque tem muita coisa que a gente ainda nem descobriu, né? E o quanto... Por outro lado, muitas coisas nos ajudaram a chegar até onde a gente chegou. Só que muitas vezes com um peso, com aquela armadura que a gente comentou. E hoje em dia, as pessoas, como você trouxe, assim, elas só procuram quando, de fato, o negócio já tá... Meu Deus, o que eu faço? Ainda que elas procuram. Enquanto tem outras pessoas que você quer ajudar, mas elas não querem ser ajudadas. Elas ainda não se perceberam. Isso. E aí, nessa ânsia, né, a gente como mentora fica, meu Deus, eu posso fazer mais.
e a pessoa não quer. Então, eu sofria muito com isso no início. Perfeito. Eu precisei aprender também. Hoje em dia, eu disse, não, eu estou disponível para quem realmente quer se desenvolver. E, infelizmente, algumas pessoas... E tudo tem um limite, né, Dani? É a nossa parte até onde eu posso chegar. Isso. Isso é uma coisa que até mesmo a gente conversa bastante aqui. Eu estava comentando com a Dani, eu faço trabalho numa empresa e a gente fala justamente esse ponto, assim. Até onde eu ajudo, porque tem o outro lado que a pessoa, ela tem que querer aquela ajuda. Isso. Ela precisa aceitar. E né? fazer o movimento, né? Exato. Às vezes eu dizia, ai, Dani, eu quero a tua mentoria, tu precisa resolver a minha vida. Eu disse, não, quem vai resolver a tua vida é você. Exatamente. Eu tenho um caminho para que a gente possa fazer isso juntas de uma forma mais leve e que eu te dê esse caminho para que você não precise tropeçar e cair da forma como eu caí. Exatamente. Mas quem vai fazer isso é você. Exato. Né? Então, de 0 a 10, quanto está disponível? Porque mudar dói. Dói, ou se não dói. Se dói. Comecei uma turma nova agora do Enneagrama. O foco do Enneagrama que eu trabalho é Enneagrama com PNL para líderes. E aí, na primeira aula, eu já disse, pessoal, eu não posso garantir que não vai doer. Tem coisas que talvez não doa tanto. Algumas pode ser que vá doer um pouquinho mais. Mas eu tenho certeza que ao final vocês vão pensar, caramba, por que eu não fiz isso antes? Assim como eu também pensei, porque a minha armadura era bem pesada. Não, esse negócio de autoconhecimento, isso essa é bobagem. Coisa... Exatamente. A gente tem uma similaridade, Dani. Uma pena que a Fábio não está aqui, ela ia estar participando conosco, nós íamos estar em 3 com uma similaridade de perfis. Então, a gente sabe o quanto muitas vezes a gente acaba usando aquela armadura de fato, se colocando numa posição de resistência, eu tenho que ser forte, eu não posso me entregar, eu tenho que fazer. Eu tenho que provar para o mundo que eu posso. Isso, exatamente. E aí vem aquela questão que você falou muito forte, eu percebo muito ainda, embora já amenizado, a questão dos rótulos também, que vem muito forte. Com certeza, assim, no mundo corporativo a gente percebe muito, né, e eu gosto de trabalhar isso com a equipe e gosto de trabalhar isso na empresa. Lá na empresa as pessoas sabem que eu sou uma defensora das mulheres, porque às vezes é muito sutil, né, é numa reunião com diversos homens, onde só tem 1 ou 2 mulheres, então é um comentário, são coisas sutis e que não devem acontecer. Mas eu, por muitos anos, eu me fiz valer desta forma. Eu me posicionava assim. Sim. E muitas vezes eu tinha preconceito com outras mulheres. Sim. Né, de não entender por que outras mulheres que estavam, de repente, na mesma linha de desenvolvimento, estavam crescendo e eu não. E aí, não ter a humildade de reconhecer que tu precisa melhorar, principalmente questões comportamentais, porque a técnica todo mundo aprende. Sim, exatamente. Então, assim, a partir do momento que eu me coloquei no papel de aprendiz, e vamos ver o que tem aqui dentro da Dani, eu comecei a desenvolver um outro lado que nem eu sabia que eu tinha. Sim. Mas a primeira vez que eu procurei o autoconhecimento foi muito no sentido de querer mostrar para a equipe que eu não era aquela chefe que parecia ser, porque foi um choque para mim em termos de liderança, porque eu fazia entregas, eu tinha metas batidas e eu era extremamente competitiva. Eu não competia comigo, eu competia com o coleguinha do lado. Né? Eu queria mais, eu queria ser a melhor, eu queria me destacar. Porque inconscientemente você tinha que provar para alguém, né? Lá atrás que você... Imagina, você foi questionada, você tem certeza, é isso mesmo? E aí vem um contexto até, Dani, eu não sei se a gente já conversou, mas eu cursei psicanálise e até acho que eu não comentei nos episódios anteriores para buscar entender justamente essa questão da formação da nossa personalidade. E é o que eu trago um diferencial nas formações no Enneagrama. Depois eu vou falar o formato que eu trabalho, que é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Mas, assim, lá na nossa infância, todos nós, enquanto criança, temos necessidades. Se não atendidas, geraram fraturas, geraram dores, e a gente adotou comportamentos para se proteger.
Então, imagina, né? Você falou e é a mesma, não a mesma, mas uma história muito parecida com a minha. A gente foi criado sem ter aquela atenção, aquele acolhimento, o sentimento mesmo, né? Então, só que nós éramos criança e uma das nossas necessidades é a atenção. É justamente isso, né? Atenção, acolhimento. Exatamente. Então, se eu não estou recebendo, talvez é porque eu sou falho, porque eu não mereço, e aí eu vou adotar comportamentos para comprovar e mostrar. É bem intenso. É tenso, e assim, demorou para eu perceber isso. E tanto com relação, a relação dos meus pais, por muito tempo, foi um sentimento de eu culpar, né, pelo fato de eu ser assim. Até o ponto em que eu trabalhei o autoconhecimento e muita terapia, né? Então, hoje eu tô com 45 anos. Eu posso dizer que eu consegui identificar esses traumas e perdoar, digamos assim. Não que tivesse que ser perdoado, mas eu entender essas questões com 43, com 44 anos. Então, foi um processo longo e hoje eu percebo e eu sou muito grata hoje pela família que eu tenho. Perfeito. Independente da forma como as coisas aconteceram, o fato de eu me sentir, de eu não ter uma necessidade atendida, isso não é culpa ou responsabilidade. Até porque são eles não formas tinham como de saber. Exato. E dentro das condições deles atenderam da Isso, forma então deles. assim, eu venho de uma família muito humilde, assim, meu pai trabalhou em lavoura de arroz a vida toda, né, a minha mãe dona Seus de pais casa, moram no interior? moram em Alegrete ainda. Na roça? Não, eles moram na cidade. Hoje meu pai já é aposentado, a minha mãe trabalha com costura, mas a minha mãe trabalhou de tudo um pouco. E um determinado período, principalmente quando eu era muito pequena e bebê, eu morei um período com a minha avó paterna, porque eles moravam no interior, pra fora. E a localização não era legal, a casa não era bacana para um bebê pequeno. Só que isso tudo vem reverberando, né? Meus pais, né? O abandono, a sensação de não ter a amamentação. Eu tenho que me virar na vida, porque se eu não me virar, ninguém vai fazer por mim. Exato. E hoje eu falo de uma forma tranquila e sem dor. Mas isso, para mim, por muitos anos, foi dolorido falar. Foi difícil. Sim. E graças ao Enneagrama. Que bacana. Gente, já tem a dica aí. Líderes, você que tá assistindo, não deixe de buscar. Com certeza, assim, esse é um dos meus primeiros pilares que eu trabalho em qualquer tipo da mentoria. Seja em autoconhecimento, seja em carreira, seja em liderança. Perfeito. O autoconhecimento. Conheça a si mesmo. Exatamente. O líder, o primeiro pilar ali do propósito, o porquê da sua liderança, é o autoconhecimento. E faz toda a diferença. Total, né? total. Porque você vai entender como é que é o teu estilo de liderar, como é que é das outras pessoas. O meu maior, assim, aprendizado quando eu busquei o Enneagrama, eu busquei quando eu assumi a gestão de uma equipe. Porque eu tinha demandas diferentes, pessoas demandando coisas diferentes. Aí eu me adaptava para uma demanda, daí vinha a outra e dizia, não precisa ser assim. Enfim, eu disse, meu Deus do céu. E aí eu busquei conhecer, então, conheci o Enneagrama tipológico, que provavelmente é o que você fez, né? Que te define como um perfil. E aí a gente entrando agora até nessa questão, se você avaliar o DISC, que é o que você utiliza, nós não somos uma letra apenas. Nós temos predominância algumas mais predominantes, outras menos. Então, essa é a metodologia que eu utilizo agora, que eu usei muito da psicanálise para embasar. Nós não somos um número só, nós somos os 9 com intensidades diferentes, porque imagina que você tem a tua história de vida, né, Dani? E com base nessa história, tu não desenvolveu apenas uma coisa. Tu não teve só um fato que te gerou ali algo mais, né, traumático. Você teve vários acontecimentos. Eu tive vários acontecimentos. Então, isso foi potencializando mais ou menos alguns perfis e outros menos. Então, só que assim, a partir desse momento que tu entende principalmente o que está por trás, porque a característica, beleza, eu sou assim, o porquê que eu sou assim. Aí é libertador, porque aí você passa a entender que, ok, não é porque aconteceu determinada coisa na minha infância que significa que vai acontecer de novo. E aí eu gero consciência e mudo o meu comportamento.
Fácil? Não, gente, não é de uma hora para outra. Nada fácil. É doloroso? Muito. Sinto em dizer. Exatamente. Mas é libertador. Ó. Estamos em sintonia, gente. Ó, pega essa. Nós não combinamos isso. É muito realmente libertador. assim, e é muito forte, né? A partir do momento em que a gente se descobre, a gente se entende, assim, ó, cai várias fichas. Nossa, muito. Eu me lembro que esse primeiro choque, né, foi quando veio a pesquisa de clima na área. E nós éramos em 4 coordenadores. Eu tive a segunda pior nota. Pensa para alguém extremamente competitiva, que tinha as metas alcançadas, que tinha uma equipe teoricamente perfeita, produtiva, estava dando resultado. Ser a segunda pior nota da área. Aquilo para mim foi um baque. Eu disse, gente, eu não sou esse monstro. Aí ver questões, assim, muito voltadas. Eu disse, não, mas isso aí é alguma coisa relacionada à empresa. Olha o locus externo aí, né? Aí quando eu analisei... É que nunca é, gente. Nunca, né? Eu disse, com esse resultado que eu tenho, por que é comigo? Exato. Né? Aí analisando, você confia no seu gestor direto? Tipo, 4. De 0 a 10, 4. O seu gestor direto valoriza o seu trabalho? 2. Eu disse, gente, eu não sou esse monstro. E eu vou dizer, falo com propriedade, tá? Você que está escutando, assistindo, para Dani estar falando isso abertamente, tranquilamente, é porque realmente, assim, foi um processo muito libertador. Porque conhecendo os perfis mais predominantes, a gente tem uma tendência a ocultar, né? Eu não vou demonstrar as minhas vulnerabilidades, por quê? Porque eu preciso ser forte. E aí vem o processo do autoconhecimento que nos liberta disso e nos permite falar assim, falhei mesmo, né? Tava assim, tava assado. Hoje, quando eu conto a minha trajetória, agora quando eu entrei há pouco tempo na equipe, que eu contei um pouquinho da minha trajetória, algumas pessoas me disseram assim, Dani, eu não consigo te imaginar assim. E eu disse, pois mas essa era a Dani. Né? Então, de fato, eu disse, eu não me orgulho nem um pouco das coisas que eu fiz e da forma como eu liderava, mas eu me orgulho da minha capacidade, da minha humildade de querer me transformar e ser a gestora que eu sou hoje, ser a líder que eu sou hoje. Então, é isso que faz com que eu traga essa trajetória para as mentorias, para as palestras, para cursos, para transformar outras pessoas. Exato. Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Só depende da gente. É só a gente ter as ferramentas e tá tudo conosco, tá dentro da gente. Sim. Isso é até um dos princípios da PNL. Se alguém fez, você consegue fazer também. Por que você não consegue? Muitas vezes porque eu tenho uma crença ou algo mais profundo, né? Uma lembrança, um fato, enfim, algo que é mais desafiador. Mas a partir do momento que você gera consciência, e o nosso trabalho, a Dani com as mentorias, lá na tua equipe, assim como eu com a Transmutare, com as formações, as próprias mentorias, o nosso grande papel é de gerar consciência nas pessoas. Quando a gente faz essa virada de chave, a pessoa ela faz o que ela quiser depois. Ela toma as decisões que ela quiser, ela se liberta de fato. Ela muda a vida, transformador, né? E não existe nada melhor, assim, pra gente que trabalha com desenvolvimento humano, quando você começa a perceber, às vezes no segundo, terceiro encontro, que a pessoa já tá caminhando diferente, já tá fazendo as coisas. Então, assim, o meu olho brilha, assim, porque realmente eu disse, nossa, eu encontrei o meu propósito. É isso que eu gosto de fazer. E a gente gosta, na verdade, de causar o desconforto mesmo, né? Exato. Porque se tá desconfortável, é porque vai gerar mudança. Exato. Quando diz, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, a minha mentoria não tá sendo tão efetiva quanto eu esperava. Deixa eu mexer um pouquinho aqui. Eu acho muito legal que às vezes eu pergunto no final da aula, enfim, pros alunos, tá tudo bem? E aí, pessoal? E aí tá aquelas caras assim, tipo, meu Deus, né? E aí eu, ok, tá tudo certo, tá tudo bem, tá? Estão apenas processando, e é isso. Só que assim, a grande sacada é que a gente já passou pelo nosso processo. E que não foi fácil. Você comentou, Dani, que algumas pessoas, quando você fala da tua trajetória, de como você era, isso acontece comigo também. Por quê? Porque algumas pessoas me conhecem agora, ou me conheceram há alguns anos, eu tô nesse processo do autoconhecimento há uns 6, 7 anos. E claro, quando eu vim para Porto Alegre, já estou aqui há 10 anos, estava numa área diferente, então, digamos assim, algumas coisas eu já estava mais polida.
Só que tem muita coisa, assim, que eu lembro, que eu tenho lembranças de ser muito direta, até grossa às vezes, porque era a minha interpretação. Estou sendo objetiva, estou sendo, né? Uma vez eu fiz uma pessoa chorar na agência, ela me perguntou se ela estava indo bem. Eu disse, não, tu não tá. Tu tem que melhorar. E aí a pessoa começou a me olhar assim, e eu disse, isso aí não vai durar, né? Aquela coisa bem... E eu acho uma graça que às vezes o pessoal diz, nossa, mas tu é tão equilibrada, tu é tão tranquila. Esses dias me disseram, você não conhece o meu passado, né? Entretanto, não significa, né, Dani, que a gente não seja quando pisem no nosso calinho, Exatamente. como eu sempre digo. Mas hoje a gente sabe dos limites e sabe principalmente o que prejudica muitas vezes o outro também. E os gatilhos, né? Eu acho que a gente adquirindo essa inteligência emocional, a gente sabe quais são os gatilhos que vão fazer com que a gente haja de determinada forma. Exatamente. Então, eu digo assim, eu mudei, sim, mas a minha essência não mudou. Uhum. Eu continuo sendo aquela Dani obstinada, determinada, que gosta de metas. Meta dada é meta cumprida. Faz parte da minha essência. Eu sou assim. Mas, por outro lado, eu aprendi a administrar conflitos, aprendi a administrar os meus sentimentos, saber até onde eu posso ir. E muitas vezes, não, aqui eu vou ter que parar, porque se eu for mais adiante, a coisa não vai ficar legal e depois vai ficar difícil de consertar. Então, dá um passinho, né? Mas quando eu escolho as brigas que eu quero entrar... Perfeito. Muitas vezes, mas não é assim. Não, ok, vai até aqui e tá tudo certo. Mas tu não é mais a mesma. Isso é você quem tá dizendo. Eu sei quem eu sou. Perfeito. Nossa, isso aí é ótimo. Eu tive uma situação esses dias, até comentei, acho que no episódio anterior, que teve uma situação, enfim, aí a pessoa me disse, porque tu é isso, porque é assim e tal. Eu disse, agora não mais. Tu pode até tentar, mas não me afeta mais. Por quê? Porque a gente entende que cada um tem uma percepção, uma forma, as suas dores. A gente tem uma tendência a projetar no outro, muitas vezes, as nossas dores, a nossa forma. Então, hoje, a gente lida com isso de uma forma mais tranquila. Isso. Porque tu tem consciência, tu sabe de fato. Sabe, exato. Eu sou isso, eu não sou. Porque, e é muito engraçado, assim, porque eu conversando hoje contigo aqui, de uma forma muito segura e trazendo realmente o que eu tô sentindo, por mais que eu tenha trabalhado o meu autoconhecimento lá desde 2014, 2015, essa libertação, ela só de fato aconteceu nos últimos 2 anos. Porque o que aconteceu? Quando eu me identifiquei essa pessoa e eu disse, eu não quero mais ser essa pessoa, eu fui buscar o autoconhecimento para entender as pessoas que estavam trabalhando comigo. Não que eu precisasse. Ai, gente, a gente não combinou, gente, mais uma vez, vou repetir, mas parece um espelho, assim. A Dani tá falando comigo, porque... Sim, foi muito difícil. Não, porque eu quero saber como que são essas pessoas, porque o problema não está em mim, está no outro. Tem que conhecer o outro, tem que saber. E foi um choque. Quando eu comecei a analisar, e principalmente quando eu me identifiquei no Enneagrama, sendo quem eu sou, sim, foi um final de semana imersivo de muitas lágrimas e muitas dores. E aí eu decidi, não, eu quero mudar, e agora eu vou entender, e eu comecei todo um processo, e foi muito bacana. Quanto mais eu me conhecia, mais eu me empoderava, e mais eu sabia que eu podia, de fato, mudar. E aí eu fui atrás, né, de trabalhar com coaching, de fazer formação em coaching, formação em mentoria, porque eu queria ser uma líder que inspirava, né? Eu queria que as pessoas não me olhassem mais como sendo a Dani faca na bota, quando me falava. Muitas vezes assim, a Dani é o gestor de saia. Ou me diziam assim, manda para a equipe da Dani, se a Dani não der um jeito, ninguém dá. Sim. Aquilo, em um certo momento, era um elogio para mim. Depois começou a doer. Sim. Porque eu não quero ser vista assim. Exato. Tu vai trabalhar na equipe da Dani? Te prepara. Porque se tu não andar na linha, ela te demite em 3 meses. E aí vem os rótulos, né? Sabe que eu assim tive era vista. Eu tive uma situação que um colega... Na época, não me recordo se eu já era gestora da equipe ou não. Ele não estava na minha equipe.
Mas a gente conversava bastante, enfim, interagia. E aí um dia ele me disse, Eliane, tu é delicada igual coice de mula. Eu, opa, acho que entendi o recado. Difícil, né? Exato. É difícil a gente ouvir isso. Exato. E aí, à medida que as mudanças vieram acontecendo, os feedbacks direto da própria equipe. Eu nunca me esqueço, assim, eu tive 2 feedbacks, assim, que foram muito marcantes para mim, no período de 2017, 2018, que hoje essas pessoas são gestores. Então, assim, eu fico muito feliz de saber o desenvolvimento dessas pessoas na empresa. Mas uma delas me disse assim, Dani, eu disse, nossa, tu precisa trabalhar mais o teu desenvolvimento, tu é uma líder nata, tu pode ser, né, tu pode crescer, te desenvolver. Ela assim, Dani, quando eu olho para a carreira aqui de líder, de gestor, eu não quero ter essa cadeira. Porque eu olho para você e eu não quero ser uma líder que nem você. Ela assim, eu saio na sexta-feira com toda a minha agenda organizada, e eu vou pra casa, quando eu volto na segunda, eu não sei nem por onde começar, porque tu manda e-mail sábado, domingo, às vezes é 11 horas da noite, tu tá me mandando e-mail, e tu bagunça toda a minha semana. E eu te entendo, e ela assim, mas eu não quero ter a vida que tu tem. Se é pra estar trabalhando neste formato, eu não quero ser gestor. Sim. Aquilo foi muito impactante pra mim. Nossa, dá pra fazer uma baita de uma leitura dessa situação, né? Então, eu sou muito grata, né, a ela por tudo que ela me falou ali naquele momento. E eu era uma workaholic. Perfeito. Né? Eu entregava, eu era um trator, como se diz. Mas eu deixava vários mortos pelo caminho. E o que eu ganhei com isso? Né? Eu tinha na época, a minha filha tinha 4 anos. Eu não acompanhava o crescimento dela. Porque eu vivia para o trabalho. Era trabalho. Porque eu queria alcançar um nível maior no pipeline da liderança. E o que isso trouxe para mim? Exato. Né? Então, são coisas assim que hoje, não que eu me arrependa, sim, sabe? Faz parte da minha trajetória, né? Da minha história. Mas tem questões, principalmente com a minha filha, que eu jamais vou resgatar. E tu, dentro da empresa, por mais respeito, por mais carinho que tu tenha pela empresa, tu é um CPF ali dentro. Sim. Exatamente. Né? E a tua família, os teus filhos, a tua vida tá ali. Exato. E passa rápido demais. E aí vem a questão que a gente já falou, né? Inconscientemente, talvez os teus pais não esperassem que você comprovasse. Não era o desejo deles que você comprovasse. Nenhum momento, né? Me cobraram mas era isso. O que estava registrado no teu inconsciente. E a gente tem mais de 80% de informações estão no inconsciente. Por isso que essa busca por autoconhecimento, ela é extremamente importante. Claro que a gente sabe, né, Dani? Tem muitas crenças. Quando eu fiz terapia a primeira vez, eu estava lá morando na minha cidade ainda. Imagina, uma cidade pequena e tal. E ainda existia aquela coisa de que se tu tá indo pro psicólogo porque tu tá ficando louco. E eu ia escondida. Eu entrava no prédio que ficava a psicóloga, antes de entrar, a primeira coisa era olhar ao redor se tinha alguém conhecido. Ou para não ter ninguém. Se tivesse, eu disfarçava e tal. Ia pro mercado, depois, que era do lado, depois voltava. Por quê? Porque era aquela crença que se tinha. Só que assim, é um processo que eu defendo todas as metodologias, desde até mapa, eu faço meu mapa numerológico, ele fecha com o meu eneagrama. Mapa astral, meu signo fecha com o meu eneagrama também, já fiz o DISC, todas as metodologias, a própria psicanálise, as terapias mais todas, porque todas elas vão gerar, de alguma forma ou de outra, esse autoconhecimento. Sim. Então, assim, não fuja disso. Se eu posso deixar aqui um recado, não fuja, porque quanto mais você fugir, menos tempo de vida você vai ter para viver uma vida mais tranquila e mais leve. Mais leve, mais equilibrada. Eu costumo dizer, né, terapia é vida. Exato. E o autoconhecimento é essencial na vida de qualquer pessoa. Sim. Às vezes, quando eu falo sobre o DISC, mas eu só trabalho em casa, eu só cuido dos meus filhos, eu não preciso. Quem disse? Né, para as nossas relações, para entender o teu companheiro, tua companheira, para entender teus filhos. Até mesmo, eu costumo brincar que até mesmo meus gatos. E aí meus gatos têm uma história legal, né? Porque a primeira vez que eu me permiti externalizar um pouco de um sentimento mais, né, fofinho, foi com os meus gatos. Quer dizer, eu tinha um deles só. E aí um dia eu disse, ai, que fofinha. Aí eu,
na sequência, para com isso, Eliane, tipo, me cobrando, me exigindo, porque era aquela coisa, não, não posso demonstrar meus sentimentos, minhas emoções. Foi a forma que eu cresci aprendendo. Eu não recebi. Se eu não recebi, o que eu entendi? Que esse é o jeito certo. Eu não posso também repassar. E aí, e foi muito legal, assim, eu lembro da cena até hoje, eu falando e me cobrando, mas ao mesmo tempo eu digo que os meus gatos, eles me libertaram desse processo de permitir externalizar. Sou aquela pessoa fofinha agora? Não tanto. Porque não é a nossa essência. Né? Exato. Mas assim, eu me permito mandar aí um coraçãozinho, eu me permito falar para as pessoas quando eu gosto delas, externalizar, coisa que antes era aquela difícil, armadura. Né? Nossa, porque em algum momento, das poucas vezes que a gente se permitiu, a gente sofreu de alguma forma. Exato. Então, se eu me abrir novamente, eu estou correndo risco. E eu não quero correr risco. Exato. O nosso inconsciente quer nos proteger o tempo todo. Então, para mim, é um processo também de trabalhando muito isso. E as meninas, elas me trouxeram toda essa questão do amor incondicional, né? Da força, do querer fazer direito. E eu nunca me esqueço, assim, acho que mais ou menos 1 ano ou 2 atrás, a Anitta, que é a minha filha mais velha, ela me disse... elas estavam brigando, né? Ela e a Helena. E aí ela disse assim, porque tudo é pra Helena. E aquilo ali me preocupou. Aí eu fui conversar com ela, né? Eu disse, filha, como assim tudo é pra Helena? Tu tem ciúmes da Mana, por quê? E ela assim, não, mãe, eu falei da boca pra fora. Ela assim, mas na verdade, o que eu percebo, mãe? Que a Helena teve mais sorte do que eu. E eu, como assim? Meu Deus. Eu disse, que vem, né? E ela disse assim, porque a Helena veio no momento, mãe, em que tu tá te conhecendo e tu tá sendo uma mãe melhor pra ela na infância dela do que tu foi pra mim. E ela assim, mas eu não tô te cobrando. Porque hoje, na fase da adolescência, tu consegue ser essa mãe. E ela assim, mas claro que a Helena vai aproveitar mais, né? Que então, papo, hein? Olha na cabecinha dela, e eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Né, eu fiquei muito orgulhosa dela conseguir identificar esses sentimentos, né, e me trazer. E essa compreensão, toda essa lógica. E ao mesmo tempo, aquilo ali doeu, porque me remeteu aos anos em que eu não dava a atenção que eu deveria ter dado para ela. E daqui a pouco tu percebeu que algum sentimento até mesmo de culpa naquele momento? Quando ela me disse isso, sim, veio aquele sentimento de culpa. E hoje eu procuro trabalhar essa culpa, essas amarras. Sim. Né? Teve coisas que eu fiz e que não foram tão legais. Mas tu fez o teu melhor. Exato, eu fiz o melhor que eu podia naquele momento. Exato. Né? E eu acho que isso é libertador até quando tu pensa nos teus pais. Né? Então, eles me amam da forma deles. Né? E eles fizeram por mim e fazem até hoje o melhor que eles podem. Então, hoje eu tenho uma relação muito próxima, mais próxima do que quando eu morava lá em Alegrete. Sim. Hoje, o que eu entendo, assim, da minha relação com os meus pais? Eles fizeram o melhor que eles tinham e cabe a mim não tentar mudar mais eles, porque era uma das lutas que eu fazia. Não, eles têm que ser diferentes. O meu pai gosta de sair, a minha mãe gosta de ficar em casa. Não, porque ela tem que... Por que ela não tem que sair também? Tem que aproveitar, porque ela isso, porque aquilo. Hoje eu já penso, não. É a forma deles, é o jeito deles. Eu não tenho gestão, eu consigo mudar a forma com que eu vou absorver aquilo, com que eu lido com aquelas informações quando elas vêm até mim. Agora, fora isso, eu não consigo. E isso vale para tudo, né? É uma relação de amizade, é uma relação no trabalho. Sim. Né? Relação de dois, né? De parceria. Então, vale para tudo. Na equipe é muito isso. Sim. Vamos falar um pouco mais da liderança. Como é que foi para ti? Eu dei uma olhada, a gente já passou um tempo. A gente vai falando. Eu disse que vai falando, quando vê, 1 hora é muito pouco, rapidinho. gente. Exato. Como é que é para ti? Como é que foi para ti o impacto da liderança depois que tu buscou esse autoconhecimento, Dani? Que tu tá, e a gente tá constantemente, porque autoconhecimento é eterno, esse autodesenvolvimento, não tem essa história, vou aprender aqui um pouco e depois... Não. A gente vai buscar outras formas, ler livros, enfim, porque a gente tem muita coisa que eu sempre falo que tá embaixo do tapete. Quanto mais a gente mexe... Puxa uma coisinha aqui, ajeita, depois vai lá, puxa outra,
né? Mas esteja em constante desenvolvimento e em constante busca, porque a gente sempre vai ter coisas para aprender. Nas aulas, eu sempre deixo aberto para os alunos depois repetirem a formação. As aulas em grupo, eles podem repetir. Por quê? Porque a gente sempre tem o que aprender. Eu fiz 8 vezes as formações. Eu fiz 2 formações de Enagrama, eu repeti 4 vezes de cada uma. E sempre tinha uma coisa uma ficha que caía. Mas vou te deixar responder aí, Dani. Como é que foi para ti na liderança? E se tu puder até dar uma dica, aconselhar os líderes que estão aí nesse processo do se permitir muito mais, né? Então, assim, a partir do momento que eu comecei esse trabalho do autoconhecimento e eu fui fazer a formação de coaching, porque eu gostei muito, eu me identifiquei e a partir dali eu comecei a mudar a forma como eu atuava com a equipe. Sendo mais branda, né, mantendo as metas, porque afinal de contas, né, nós somos cobradas por metas. Pagos, né, e pagos por isso, né, tem que entregar. Objetivos e diretos. Não. Mas eu acho que a qualidade do feedback, a forma de comunicar, isso mudou muito. Perfeito. E a minha forma de trabalhar, eu estipulava os meus horários, né, então mudou meu relacionamento, né, mudou a minha relação com a minha filha, e aí eu brinco que mudou tanto, porque daí depois eu engravidei da Helena. Que legal. E aí, na equipe, as pessoas começaram a perceber isso. E começaram a me trazer dessa mudança. Nossa, Dani, que bacana, né? A gente percebe a tua mudança. E aí, na pesquisa de clima, mudou. Sim. Tipo, eu acho que foi 60, se não me engano, quando eu tirei. E foi para 82. Perfeito, ótimo. E aí, se manteve. Porque o difícil não é você chegar. Sim. O difícil é você manter. Exato. E aí, quanto mais eu me apropriava da gestão de pessoas, mais aquilo ali me encantava. E aí, eu fui cada vez mais. Então, eu fui entender de que forma que eu posso contribuir e formar outras pessoas. E a coisa foi tão bacana que as pessoas, os meus pares, começaram a me procurar para falar sobre carreira, para falar sobre liderança. Legal. Eu disse, opa, né? Tô deixando de ser o patinho feio e agora eu tô virando referência. E aí eu comecei a entender que eu podia fazer aquilo ali. Perfeito. E aí chegou um certo momento que veio a dúvida, né? Do tipo, tá, mas E será que agora? as pessoas estão te procurando porque de fato você é referência e você tá fazendo um trabalho bem feito? Ou porque te querem bem? Ou porque querem saber alguma coisa que tá acontecendo? Será que eu sou capaz mesmo? Será que aqui é o meu lugar? Atuando... Né, já estava aí 17, 18 anos na instituição financeira, na área contábil, na área financeira. E aí eu sempre à frente de cursos de mentoria, de liderança. Mas será que é isso mesmo que eu quero para mim? E aí quando eu participei de um workshop de mentoria, eu achei muito bacana. Eu disse, por que não trazer a mentoria para dentro da empresa? E aí eu levei a proposta da mentoria organizacional. Que legal. E aí nós fizemos um primeiro grupo, digamos assim, a gente contratou uma empresa para formar mentores. E eu... SBDC? Não foi a SBDC. O workshop eu fiz com a SBDC. Ah, eu legal. Adoro, tenho os 2 livros dele. Inclusive, o Marcos vai estar vindo eu pra acho cá ele em fantástico. Ele vai estar Sou gravando... fã do Marcos. Ele vai estar gravando um episódio comigo, porque ele também... Me formou enquanto mentora, fiz 2 formações com ele, ou 3, agora nem me recordo mais. É maravilhoso, assim, eu tenho os livros e aí no segundo ciclo, eu segui exatamente o modelo da mentoria dele. A gente não contratou, mas eu tinha os livros, eu participei do ele é muito workshop. Interativo. Nossa, ele é maravilhoso, assim. Então, eu fiz pelo modelo dele, só que aí eu fui a formadora de mentores. Que legal. Junto com uma outra parceira dentro da empresa. E aí eu me achei, aí eu me encontrei, assim, é isso que eu quero fazer, é isso que eu gosto. E aí foi quando eu percebi que as pessoas estavam me procurando realmente para eu mentorar, principalmente na parte da liderança. E aí eu fui buscar formação para que eu pudesse ter uma metodologia, para que eu pudesse precificar o meu trabalho, como que eu iria fazer, né? E atuando isso dentro da equipe com liderança, né? Então, cada vez mais fui aperfeiçoando, porque aí eu fui entendendo o que é ser uma uma liderança humanizada. Né? Ótimo, chegamos a um ponto bem importante. Que é hoje o que eu defendo. A tua bandeira. É a minha bandeira. Para mim é um estilo de liderança que ela faz total sentido. Né? E a liderança humanizada hoje, ela é necessária. Sim.
A gente vive num mundo corporativo atrelado a metas, às entregas, a nossa saúde mental está em colapso. Sim. Se a gente não cuidar... As pessoas... isso eu percebo bastante, assim, também as pessoas que chegam para conversar, enfim, tá tendo um movimento nesse sentido de esgotamento, né? Muito grande. E muitas vezes até por questões, muitas por falta de autoconhecimento também. Claro, tem um lado da empresa também de estar exigindo bastante. Então, a gente precisa cada vez mais ter pessoas, ter mentores, ter pessoas como a Dani, buscando os meus cursos, vão vender os meus cursos aqui, é importante também. Mas como eu falei, tudo se complementa. Por quê? Porque para nos ajudar a ordenar isso tudo. Né? Eu acho bem interessante aquele iceberg que tem do salário... Do salário emocional? Salário emocional. São coisas que às vezes a gente não se dá por conta. A gente vai indo, é piloto automático. E isso faz muita diferença, assim. Eu quando, em 2021, eu recebi uma proposta para atuar numa empresa em Santa Catarina, né? Para assumir uma gestão, né? Uma gerência contábil e fiscal numa empresa em Santa Catarina. E eu topei o desafio. Que eu queria fazer, eu queria me testar, né? E por ser Santa Catarina também, não vou negar que, embora fosse remoto no primeiro momento, o contrato era que depois de 6 meses eu estivesse trabalhando no modelo híbrido. E aí eu fui. Então, a proposta em si era maravilhosa, né? A gestão numa área que eu tinha experiência, um time bem menor do que eu liderava aqui em Porto Alegre, então assim, nossa, vai ser maravilhoso. Vai ser tranquilo. Só que não. Porque não pelo fato da empresa ser ruim ou isso ou aquilo. Não, é pela condição que se encontrava. Né? Era uma equipe pequena e dentro dessa equipe eu fazia de tudo, menos gestão de pessoas. Né? Eu era desde a estagiária, a consultora, a analista, a especialista. E aí tomou uma proporção em termos de tempo mais técnico do que propriamente gestão, e era assim insano, porque a gente tinha projetos grandes para entregar em pouquíssimo tempo, e aquilo ali foi me gerando uma exaustão absurda. Eu tive que, por 6 meses, 7 meses, eu deixar total as minhas mentorias, eu não conseguia fazer as minhas postagens, eu não conseguia fazer nada. Eu percebi mesmo um período que eu disse, cadê a Dani? Cadê? Exato, só trabalhando, e eu disse, gente, eu vim para cá para ter qualidade de vida. E é o que eu não tô tendo. Sim. Então, eu trabalhava até altas horas da noite, eu via minha filha no sofá, dormindo, suja, de uniforme, e eu falando com auditoria, com isso, com aquilo, eu disse, não é isso que eu quero pra mim. Então, aí vem a questão dessa liderança humanizada, né? Eu não conseguia nem fazer gestão, e eu não tinha a gestão que eu gostaria de ter. Sim. Eu não estudei, eu não vivenciei todo um processo de autoconhecimento e trabalhar com liderança para não viver isso. Eu não estou conseguindo fazer isso com a equipe, eu não estou vivendo isso. Então, não é isso que eu quero para mim. E aí, eu fiz toda uma mudança de novo. Uma nova escolha. Uma nova escolha. E são escolhas. E aí, me perguntaram assim, tu tá saindo de uma posição de gerente para ir para uma posição de coordenador. Isso tu tá, né? Como que é isso para ti? Eu disse, zero de problema. Eu tô mudando por uma questão de saúde, né? E isso não me diminui em nada. Sim. Porque eu vou continuar fazendo o que eu gosto, que é liderar pessoas. Aonde que é a posição que você tinha um cargo, mas você não tinha a função, não conseguia exercer. Tinha o financeiro, tinha o cargo, mas eu não estava feliz. Não estava influenciando positivamente as pessoas, não conseguia. Né? E assim, não era o que eu queria para mim. Então, como que eu vou exercer essa liderança que tanto eu prezo? Então, eu acho que são 2 coisas que a gente precisa balancear. Se a gente está numa empresa e ocupando um papel de gestor, de líder, o quanto você está sendo essa líder humanizada e o quanto você está tendo essa liderança humanizada. E como que é a cultura da empresa que você atua hoje? É uma cultura que realmente faz o que prega ou é algo que está bonitinho lá na parede? Perfeito. E aí vem essa questão da importância de estar conectado, porque senão a gente não fica muito tempo.
Não. Aí vem a questão até dos próprios valores da empresa, os nossos valores pessoais, eles são diferentes, os meus são diferentes dos teus. Então, isso tudo vai influenciando e vai impactando lá no nosso dia a dia, né, Dani? Os valores inegociáveis, né, que eu Exatamente. chamo. Então, assim, se tu acredita na empresa que você tá, na cultura da empresa e as pessoas, os teus pares, o teu gestor é alguém que te inspira, nossa, contribui muito pro teu desenvolvimento. Tu vai dar o teu sangue. E aí o pessoal fala, é vestir a camiseta. Depende o que é vestir a camiseta. Você pode vestir a camiseta da empresa sem precisar trabalhar 15, 16 horas por dia. Exato. Né? A produtividade, camiseta é essa, que né? camiseta é essa? Né? O que é produtividade para você? Exatamente. Para mim, por é muito tempo, por muito tempo a produtividade era o trabalho exaustivo. E era ser ocupado. Exatamente. Às vezes a gente atribui a produtividade a estar ocupado. Hoje eu trabalho muito isso com a equipe, porque quando eu cheguei foi um choque de realidade para elas. Né? Era uma equipe 100% mulheres. Hoje eu já tenho 2 homens na equipe. E é na área contábil também. E aí a gestão anterior era muito nessa batida do fazer, do entregar, do trabalhar até mais tarde. Porque assim, na área contábil a gente tem um curto período de tempo que tu tem que entregar. E aí eu disse, gente, não precisa ser assim. Porque a gente tem que fazer... Não, olha só, isso aqui, a outra área só vai revisar amanhã de manhã. Então, quanto tempo vai levar? Depois que liberar 15, 20 minutos. Amanhã de manhã você faz e libera para a área. Mas é que antes eu precisava ficar até meia-noite. Hoje você não precisa ficar mais até meia-noite. Não tem necessidade. Não tem, né? Então, no começo foi até um pouco difícil de estipular. E aí, com o tempo, eu disse, mas quem é a Dani que chega de fora ali e quer mudar tudo? Quer me fazer trabalhar menos agora, né? Gente, Como assim? Eu não quero mudar tudo. Aí eu comecei a entrar num segundo pilar que eu trago da mentoria, que é conhecendo os teus liderados. Sim, sabendo quem são as pessoas. Extremamente o que motiva importante. Essas pessoas estarem ali? O que é importante para eles? Quais são os valores dessas pessoas? Sim. E a gente fala o tempo todo, né, Dani? As nossas necessidades, quem nós somos, né? Então, isso é muito bacana, porque quando tu começa, e é escutativa. Eu falo assim, que a maior habilidade de um líder hoje é ter escutativa. Porque se ele está desenvolvendo isso, está atento ao que o colaborador, ao que o funcionário está dizendo, interpreta aquilo... Claro, a gente temos um risco de interpretar de uma forma equivocada. Isso. Mas fazendo o seu melhor e analisando, tem muito mais resultado e atende de fato a necessidade, porque às vezes não é o aumento de salário que a pessoa quer. Com certeza. Ela está te dizendo que ela quer atenção. O reconhecimento, ao verbalizar o muito obrigado, muitas vezes, que foi o que aconteceu comigo, que me levou a buscar o autoconhecimento, porque eu disse, como assim? Uma pessoa chegou e disse, tu não vai me agradecer? Que bruta, tu nunca agradece. E aí, o que ela tá me dizendo? Por favor, eu gostaria que você me reconhecesse verbalmente. Ela já tá me deixando uma mensagem, já estava me deixando. E é a comunicação, né? Que também é um outro pilar que eu chamo, assim, importante na liderança humanizada. É essa comunicação eficaz e não violenta. Perfeito. Né? Nós falamos no último episódio, eu e a Ver, e até o Maurício participou conosco, sobre essa questão da comunicação envolvida com relação à gestão de conflitos. Né? Mas a Ver já está intimada para a gente falar sobre a comunicação não violenta, que é outra especialidade dela também, e que é extremamente importante, né? Eu gosto de trabalhar a questão da comunicação não violenta. Inclusive, eu levei para a equipe, no momento das nossas reuniões mensais, eu sempre levo um tema. E um dos temas foi a comunicação não violenta, trazendo os princípios do Marshall Rosenberg, justamente porque tem para as pessoas entenderem dentro da equipe que essa comunicação ela precisa ser de uma forma tranquila, transparente, entre eles. Entre as áreas. Perfeito. Né? É o poder falar o que eu estou sentindo, eu poder falar também se eu gostei, se eu não gostei, e não aquela coisa tipo, não vou falar. Não vou falar E até quando tu conhece um pouco mais o colega que está do teu lado, tu sabe que tu tem uma necessidade que não está sendo atendida pela forma como ela está se comunicando contigo. Perfeito. Né? Mas quando tu entende aquilo ali, facilita.
diminui os conflitos na equipe. Sim. E aí, consequentemente, vai aumentar a produtividade. A produtividade. A entrega, o resultado. Isso, então eu já ouvi de pares dizendo, quando tu volta muito para as pessoas, tu quer fazer todas as vontades das pessoas, elas não entregam. Quem disse? Quem disse? Muito pelo contrário. Eu já ouvi da equipe, disse, Dani, a gente vai fazer isso, nós vamos entregar, fica tranquila, vai dar tempo, a gente tá contigo. De me dizer assim, ninguém solta a mão de ninguém. Nossa, tu é muito parceira. Então, assim, que coisa melhor do que isso, saber que as pessoas estão ali junto contigo. Simplesmente poderiam dizer, não vou fazer, o prazo é teu, te ferra. E agora vem uma pergunta, Dani. A Dani de hoje imaginava estar assim? Lá atrás? Não, de jeito nenhum. Eu, assim, há uns 5 anos atrás, eu não imaginava essa trajetória, eu não imaginava esse reconhecimento, e muito menos eu estar mentorando pessoas falando sobre liderança. Então, é aí quando, né, agora tu me pegou, porque agora tu fez uma pergunta aqui que... Então, não era a intenção, mas talvez... Pensando assim, sabe, é extremamente gratificante, assim, porque é algo que de fato não passava pela minha cabeça, assim. Estar aqui hoje é algo que eu não imaginava. E aí, Dani, tu sabe que isso só foi possível porque você se permitiu, né? Sim. Você entendeu quanto era importante para você, não era para os outros, e sim para ti, né? Para mim. Então, esse processo, ele é consequência das tuas decisões e da tua tomada de consciência. Então... Eu acho que é bem isso, né? Ele é algo que... O que eu quero transmitir para as pessoas? Qual é o legado que eu quero deixar? Qual é o legado que a Dani deixou saindo depois de 20 anos da empresa? Como que eu sou lembrada hoje? Que legal. Então, eu me lembro, na minha despedida, de pessoas me mandando mensagens do quanto eu ajudei e transformei pessoas que eu nem conhecia, eu não tinha contato direto com essas pessoas. Que show. Então, eu acho que isso é importante, é saber que de alguma forma eu impactei, mas de forma positiva. Positiva, perfeito. E eu sei que eu impactei muitas outras pessoas de uma forma não tão boa assim. Mas tu fez aquilo que a gente falou, tu fez o teu melhor. Naquele momento era o que eu podia fazer. Exato. E por muito tempo eu me culpei. Hoje eu não me culpo mais. Porque eu sei que o que eu tô fazendo e o que eu vou fazer daqui pra frente, outras pessoas vão se beneficiar disso. E nós somos seres imperfeitos. Exato. Eu vou errar e vou continuar errando. A questão é o que eu faço a partir do erro. Né? Como que eu administro isso? Como que eu administro, o que eu vou fazer e o que eu faço para mitigar para que eu não repita aquilo ali. Eu ter essa consciência. Né? E eu acho que as minhas filhas são as 2 pessoas nesse mundo assim que é por ela, né? Então, acho que toda essa transformação, toda essa mudança, para que elas percebam que a mãe não é uma super-heroína, que a mãe não é perfeita, que a mãe erra, mas... E também não é um monstro, E né? eu não sou um monstro, exatamente. Que eu sei dar amor, mas eu também sei ser firme. Né? E mostrar para elas que elas precisam se posicionar, sendo protagonistas da vida delas, sendo elas na essência, mas ao mesmo tempo mostrando que elas também podem ser frágeis e fortes, amadas e amar. Eu acho que a mulher tem muito ainda o que percorrer nesse caminho todo, né? Sim. E a liderança, ela tá aí para isso. Que a gente seja, antes de mais nada, que nós sejamos líderes das nossas próprias vidas, né? Para poder liderar outras pessoas. Dani, a gente já estourou o tempo aí. Eu ia te pedir para deixar uma mensagem final, mas eu tenho certeza que tu já deixou a mensagem. Né? Então, não tenho dúvidas que tu deixou uma marca. A tua história, ela a gente tem muitas coisas parecidas, próximas. Claro que sabemos que as dores, elas são diferentes. Mas o quanto é inspirador te ouvir, e assim, principalmente aquilo que eu falei, perceber que você está se permitindo agora, assim como eu também me permito, talvez não com tanta intensidade, eu ainda estou no caminho, mas isso é muito libertador. E para a gente finalizar, lamentável, já estamos... passa muito rápido, Passou né? Eu rápido falei demais, que se a gente vai falando, conversando, 1 hora passa muito rapidinho.
Para a gente finalizar, Dani, eu quero que tu fale um pouquinho sobre o teu livro. Ou melhor, os teus livros. Bom, eu tenho, né, como você comentou, eu sou coautora de 2 livros, né, mas esse é o livro que, de fato, o Ser Líder e Formar Líderes é um livro da editora IBC, né, então eu fui convidada para ser uma das coautoras pelo Instituto Brasileiro de Coaching, quando eu fiz a formação, e nesse livro nós somos 37 coautoras, e eu tenho um capítulo onde eu conto a minha trajetória de liderança, né? De chefe a líder inspiradora. Então, aqui tem toda essa história inicial, né? Do meu primeiro cargo de liderança, como que eu fui vista, o que eu fiz. Tem um pouquinho da história do Enneagrama, o significado do Enneagrama na minha vida, né? E aí, como eu cheguei a ser essa líder inspiradora, assim. E por muito tempo, depois que eu passei por esse processo de desenvolvimento, eu tinha um certo receio de dizer Dani, eu sou uma líder que inspira. Hoje, eu tenho muita segurança de dizer isso. Porque eu vejo pelo feedback das pessoas, eu vejo a forma como eu conduzo no dia a dia, né? E eu vejo pessoas, referências que buscam em mim, né, e me contato e tem essas trocas, então, e o resultado das pessoas no dia a dia, eu sei que eu inspiro elas através, né, do autoconhecimento, através de uma comunicação assertiva, através do incentivo de uma produtividade maior, de um PDI bem feito, de um feedback bem dado, bem estruturado, porque o feedback bem feito não é aquele que você simplesmente passa a mão e diz que tá tudo bem, mas que você consiga dizer para a pessoa exatamente o que ela precisa desenvolver e que você pegue a mão dela e ajude ela nesse desenvolvimento. Perfeito. Então, hoje eu tenho essa consciência. Então, que legal. Eu tenho também essa, digamos assim, essa certeza de que, de fato, eu estou fazendo um trabalho bacana com relação à liderança. Que legal, gente. Então, você que está aí assistindo, não deixe de adquirir esse livro. Tem um outro também, né? Tem um outro livro que é o Virtuoso ou Vicioso, né? Esse livro esse aqui foi em 2019, quando eu fiz o processo de coaching. E o do Virtuoso foi em 2021, que aí nós somos 13 coautores, e foi de uma união, digamos assim, de mentores. Nós fazíamos parte de um grupo de mentores, e a gente resolveu escrever, né, um livro contando um pouquinho. Legal. E nesse livro, nesse capítulo, eu trago a minha trajetória do autoconhecimento, né, da importância do autoconhecimento nas nossas relações. E o quanto ela pode ser virtuosa ou viciosa. Depende da forma como a gente se posiciona nelas, né? Maravilhoso. Dani, foi um prazer estar com você aqui, compartilhando. A Dani deixou muitos insights, uma mensagem maravilhosa. Eu não tenho dúvidas, Dani, que o que nos move hoje é trabalhar com esse desenvolvimento das pessoas pela nossa história, né? Com certeza. Eu vi que você falou uma hora, se eu mudei, eu posso ajudar outras pessoas a mudarem também. E isso é o que me move também. Então, o fato da gente ter desarmado, ter deixado a nossa armadura cair, a gente sabe que é possível e que a gente pode ajudar outras pessoas a desarmarem também. Desarmar. Né? E é necessário, né? Eu acho que a gente está nessa vida, né, para ser feliz. E a partir do momento que a gente se conhece, a gente desarma, a gente aprende a lidar melhor com os nossos conflitos, a gente aprende a trabalhar melhor as nossas crenças, a andar com os nossos medos lado a lado, porque a gente nem sempre vai enfrentá-los, né? O medo, ele precisa estar ali conosco, mas a gente tem que controlar eles, né? E ser parceiros dele, né? É necessário. E é necessário. E as nossas relações, elas fluem muito melhor. Então, eu acho que é isso, assim. Isso faz parte da nossa história. E o aprendizado, o desenvolvimento, ele é constante, né? Ele não termina aqui. Não termina nunca. E não vai terminar, porque teremos mais episódios, mais pessoas sendo entrevistadas. Lamentável, Dani, gostaria de ficar mais umas 3 horas aqui, porque a gente ia ter assunto para falar. Com certeza, eu falo muito. Ai, é muito legal, é muito bacana. Então, não deixem de acompanhar o trabalho da Dani. Vai estar as redes sociais aqui, a gente vai estar passando. Então, sigam, acompanhem.
Mandem esse podcast também lá, esse episódio, para os amigos, para as pessoas da sua rede de relacionamento. Nos ajudem aí a disseminar, principalmente, esse tema que é extremamente importante na liderança. Autoconhecimento, que é o que a gente falou bastante, o desenvolvimento de uma liderança mais inspiracional, mais humanizada. Então, bora lá, contribuam, nos ajudem, né, Dani? Com certeza, é isso E aí. a gente espera você no próximo episódio. Muito obrigada e até mais!